noite para você que nos acompanha de casa, que o Senhor possa nessa noite estar falando contigo, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Amém? Você é fiel a Deus? Amém. Somos, né? E Ele mais ainda conosco. Não é verdade? Deus sempre é fiel. Por mais de luta, dificuldade que nós passamos, hoje particularmente há quase 24 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não consigo me ver sem Ele. Então, eu não sei como é não falar com Deus, não crer em Deus, não ser fiel a Ele. Que é o mínimo que nós podemos fazer, né? Ser fiel. Falhos todos nós somos, né? Porém, a gente tem a consciência de nos consertar das nossas falhas, dos nossos erros e sempre procurar ser alguém melhor, na verdade, né? Amém? Tenho certeza que Deus trará uma palavra de conforto para o seu coração. Deus vai falar com você, então abra seu coração para receber a palavra dele nessa noite. Irmãos, no próximo dia 30, no próximo sábado agora, nós vamos ter o nosso curso com o nosso irmão André, o curso Conhecendo a RVC Crush, que vai começar a partir das 3h30 da tarde. Então, se você não participou, venha participar. Se você conhece alguém que queira participar do curso, passe informações para a pessoa, que 3h30 da tarde vai iniciar esse curso com o nosso irmão André. Não fique de fora. Amém? E no domingo, a partir das 19h30, nós teremos a nossa reunião de casal. Amém? Então, você que é casado, você jovem que namora, você que está noivo, você que está pensando em casar, venha participar conosco. É muito bom essas reuniões. Sempre friso a importância de estarmos presentes não apenas nos cultos a Deus. Cultuar a Deus não é só de quinta e de domingo. Cultuar a Deus é participar das reuniões, dos ensinamentos de Deus. Aonde Deus age também é onde nós temos oportunidade de estar com as pessoas em comunhão, aprender. Nós temos a oportunidade de perguntar e é onde a gente acaba aprendendo mais. Às vezes você tem uma dúvida e você fica com ela, com essa dúvida para você. E nos dias das reuniões você tem essa oportunidade de estar perguntando aquilo que você tem em dúvida e tenho certeza que vai esclarecer essa dúvida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus é bom o tempo todo, não é verdade? Bom, pedir para que você separe seu dízimo e sua oferta, para a gente poder ofertar. Você que vai ofertar, tenho certeza que Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós, sabe as nossas necessidades. Basta a gente colocar diante de Deus, orando, pedindo para Ele aquilo que você precisa e Ele há de te dar para você. Eu quero ler um versículo muito conhecido, que está lá em 2 Coríntios 9:7. Esse versículo com certeza já foi falado várias vezes na igreja e hoje mais uma vez você vai ouvir ele, porque é isso que Deus quer. Que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Então, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Nós temos a palavra de Deus aí, que já são de mais de 2000 anos, e até hoje ela faz efeito em nossas vidas. Então, você pode ter ouvido ela hoje de manhã, essa palavra, semana passada, está ouvindo agora, e ela está fazendo efeito na sua vida agora também. Amém? Então, quando Deus fala para cada um contribuir conforme o seu coração, é para que você esteja com o coração cheio de alegria. Por mais que luta, mais que batalha que você tenha passado no dia de hoje, agora é momento de o seu coração estar fiel a Deus. Quando eu falo fiel, é para você estar ligado a Deus.
confiante nele, que você vai estar contribuindo com o seu coração, não apenas com a sua parte financeira. Amém? Pedir para que você coloque-se de pé para todos. Eu não sei qual é a necessidade que você tem nessa noite, mas Deus sabe, e em oração agora você vai pedir isso para Ele. Se é uma porta de emprego, se é uma cura para um ente querido, para você, seja qual for o seu pedido, Deus vai conceder para você. Possa ser que não seja hoje, mas Ele vai fazer no tempo dele. O tempo dele é diferente do nosso, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, quero estar colocando a vida de cada um de nós diante do Seu altar. Esses meus irmãos que aqui presentes está, por aqueles que estão nos acompanhando, transmissão online, que o Senhor possa trazer um conforto, trazer uma alegria, trazer uma felicidade para a vida de cada um de nós. Como todos nós, hoje tivemos nossos dias cansativos, atarefados, estamos todos aqui cansados, mas estamos diante de Ti para contribuir com o nosso amor, a nossa oferta, para estarmos diante de Ti, sendo fiel a Ti, meu Pai. Diante de qualquer situação espiritual, eu repreendo o diabo que não tem autoridade sobre as nossas vidas, ó Deus. Que todo mal, que toda maldade, toda obra maligna de feitiçaria, de macumbaria, que caia por terra. Pai amado, eu peço que o Senhor entre com providência na vida financeira desses meus irmãos, não apenas pelo ato de ele dizimar e ofertar, mas porque o seu povo tem que ser próspero. Assim como a sua palavra diz, então nós cremos e recebemos que a porta de emprego venha a se abrir, que a cura, que a enfermidade caia por terra e que a paz do amor do nosso Senhor Jesus Cristo venha a estar sobre cada um de nós. Amém? Possa vir trazer seus vídeos de oferta. Obrigado, irmãos. Bom, agora eu vou estar chamando o Ederson aqui, que vai estar trazendo a palavra para nós essa noite, e que o Senhor possa usar a vida dele como já vem usando, para nos abençoar mais uma vez. Amém? Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos, amém? Amém. Irmãos, é um prazer novamente poder estar aqui com vocês essa noite, né? Por coincidência, aí o calendário das ministrações desse mês coincidiu de eu fazer uma ministração no domingo e na quinta-feira em seguida. Espero que vocês não fiquem enjoados da minha cara, da minha voz. Mas Deus sabe todas as coisas e tem um propósito em todas as coisas, amém? Irmãos, gostaria de pedir para vocês que nós fôssemos agora fazer aquilo que é mais importante. Abra sua Bíblia. 5, versículos 18 e 19. Amém? Por favor, vamos nos colocar em pé. Você que nos acompanha online, que você possa também separar um tempo, meditar na palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai derramar grandemente uma unção sobre a sua vida. Amém? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Amém? Vamos nos colocar em pé em reverência à palavra de Deus, por favor. A palavra de Deus, irmãos, nos diz assim, lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo.
de julho é o tema comunhão. Em seu favor. E aprendemos com Jesus que é melhor dar do que receber. Amém? Também aprendemos lá com o pastor Rogério ainda sobre a questão de Judas, que Judas só se preocupava com o seu interesse próprio, pessoal. E Judas, irmãos, é um exemplo que nós não devemos seguir. E por fim, ainda no dia 3, aprendemos com o exemplo de Pedro, né? Onde Pedro ele se arrepende verdadeiramente. Então cabe a nós, irmãos, quando nós erramos, venhamos eventualmente falhar, venhamos nos arrepender de uma forma sincera. Amém? No dia 7, na quinta-feira, eu trouxe uma palavra, né, falando sobre formado para fazer parte da família de Deus. Onde, irmãos, eu abordei a importância dos relacionamentos na casa de Deus. Como é importante nós estarmos envolvidos na casa de Deus e nos relacionarmos uns com outros. Este é propósito de Deus em nossas vidas. Amém? No dia 10, domingo, recebemos aí a visita do pastor Carlinhos. Foi um culto abençoado, onde ele trouxe uma palavra de fé para nossas vidas, falando sobre que nós devemos chegar ao destino e não devemos desistir diante das tempestades, lutas e dificuldades da vida. Foi um culto muito abençoado. No dia 14, na quinta-feira, a nossa querida Claudinha, né, nossa irmã Cláudia, nossa querida Claudinha, trouxe uma mensagem que era o tema O que realmente importa, onde ela abordou a questão do amor. Amém? Porque o que realmente, irmãos, importa no final das contas é o amor que eu tenho para com a sua vida e que você tem para com a minha vida. Nada substitui o amor. O amor é o item mais importante. Amém? No domingo, dia 17, nosso querido pastor auxiliar, Lucão, ele trouxe uma palavra edificante sobre o tema, um lugar a qual a pertencer. E ele trouxe, irmãos, uma frase que mexeu muito comigo, que é, somos chamados para pertencer, não somente para crer. Entendeu? Porque nós temos aí visto, infelizmente, muitas pessoas, não, eu congrego de casa, não me julga, não me peque. Mas não, o chamado de Deus é que nós estejamos reunidos em um corpo, né? E ele, como papai novo aí, papai fresco, né, recém-papai, trouxe uma analogia que eu achei muito legal, né, sobre a criança. Quando a criança nasce, ela faz parte da raça humana, mas ela nasce numa família, e essa família tem que cuidar dela. E assim, irmãos, tem que ser nós para com um novo convertido, que ainda não conhece tudo. Então, nós precisamos estar envolvidos com eles e ensiná-los, né, e ter esse envolvimento com a igreja para ajudar na nossa maturidade espiritual, para nos ensinar a amar, ensinar a servir, para ajudar o plano de Deus e para honrar o sacrifício de Cristo. Amém? Na quinta passada, dia 21, nosso querido Fabrício trouxe uma palavra tendo uma vida em comum, que é a importância de nos relacionarmos e auxiliar uns aos outros. Né? Eu preciso me relacionar com você, você precisa se relacionar comigo, eu preciso te auxiliar, você precisa me auxiliar. Ninguém sozinho pode fazer nada. Né? A corda de 3 dobras, ela é muito mais forte. Né? Se um cair, que o outro possa auxiliar e levantar o outro. E agora, no domingo passado, eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem que fala sobre como a nossa comunhão é impedida com Deus, que foi o tema pecado, né? Um tema forte, pesado, mas necessário, irmãos. Que hoje, infelizmente, nós vemos aí que tem muita igreja com uma teologia de uma hipergraça. Não, irmão, pode tudo, vale tudo, tem nada a ver, pode fazer o que você quiser, quando você quiser, mas esse não é o propósito de Deus em nossas vidas. E eu espero ter sido muito claro ali, apontando que eu não estou aqui para fazer papel de juiz, né, para condenar ninguém, pois eu também sou pecador. Mas, irmãos, eu também não estou aqui ao mesmo tempo, né, todos nós aqui temos a responsabilidade de não passar a mão na cabeça, de não alisar, né, o pecado. Irmãos, o pecado ele tem que ser enfrentado, ele tem que ser
combatido. E eu me coloquei como profeta de Deus para advertir que eu e você precisamos lutar contra o pecado. Amém? E hoje, irmãos, eu estou aqui para trazer um tema também muito importante, que é restaurando a comunhão. Amém? Hoje o tema é esse, restaurando a comunhão. Se assim Deus permitir, se Jesus Cristo não voltar antes, para encerrar com chave de ouro, né, o melhor ficar para o final, irmãos. Domingo, dia 31, nosso querido Rafael Stepanov, bicho doido, vai estar aí trazendo uma palavra também muito edificante sobre protegendo a sua igreja. Não perca, venha participar conosco, né? O melhor, irmão, sempre fica para o final, disso eu não tenho dúvida. Amém? E hoje, irmãos, como eu apontei, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema restaurar a comunhão. Irmãos, como nós acabamos de ler e foi destacado, irmãos, deixa eu voltar aqui, lá em 2 Coríntios 5,18, Cristo nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? Nós, irmãos, devemos buscar restaurar os relacionamentos, apesar dos desacordos, mágoas ou conflitos. Amém? Irmãos, eu não sei você, mas você já teve problema de relacionamento com alguém? E aqui, irmãos, eu vou focar exatamente no relacionamento entre pessoas, né? Relacionamento, irmãos, com pessoas não é fácil, é difícil, porque cada um tem a sua característica, cada um tem o seu modo de agir e o seu modo de pensar. Isso, irmãos, vale em tudo que é lugar, na igreja, na família, no trabalho, na padaria. E às vezes, irmãos, é difícil. Às vezes as pessoas erram conosco, não de forma proposital. Eu vou trazer um caso prático. Ontem, irmãos, eu tive um dia muito difícil, muito conturbado lá no meu trabalho, um dia agitado. Aliás, semana passada, na semana retrasada, a gente tirou uma semaninha de férias, né? Ainda para completar, está em reforma lá em casa. Uma semaninha de férias, demos uma fugidinha para a praia, voltamos, já voltei acelerado no trabalho, um monte de coisa, auditoria e não sei o quê. Essa semana de novo, tá? Eu cheguei ontem, irmãos, em casa exausto, só o elo do caramelo, que eu costumo brincar. Tanto que aí a Silvana, minha esposa, preocupada, né, ela tentou puxar a conversa, porque ela viu que eu não estava muito bem, estava cansado. Só que ali no momento, irmãos, eu estava com a cabeça tão cheia, eu não queria também trazer mais coisa para ela, né? Eu acabei não falando, eu fugi do assunto. Literalmente eu fugi do assunto. Olha, vocês que estão online aí não estão vendo, mas o pessoal que está aqui presente está vendo o olhar da nega velha aqui, da nega braba comigo. Irmãos, eu cheguei assim, eu estava assim, sabe quando você não tá muito papapo? Eu estava assim, eu estava realmente, assim, não era um cansaço físico, mas um cansaço na mente, né? Aí juntou a questão do trabalho, reforma, a gente já está lá 3 meses em reforma, né, Silvio? Tá duro, tá cansativo, né? E entre outras coisas, eu não dei, né? Ela tentou me auxiliar e eu não me abri ali para ela naquele momento. Irmãos, hoje de manhã, né, já chamou na chincha, né, que a gente diga no popular, né, e eu pedi perdão para ela, a gente conversou, eu compartilhei com ela, que é algo bom, algo necessário, né, mas são algumas situações que às vezes ocorrem que eu reconheço, às vezes eu falo, eu não compartilho isso com ela, porque eu também não quero trazer mais problemas para ela, eu penso assim na minha cabeça, por mais que a gente trabalhe, às vezes a gente ainda tem esses bloqueios, porque uma questão que teve num relacionamento de casal. Ela ficou brava, ficou chateada comigo, com razão, não tira a razão dela não. E aí nós, o mais breve possível, conseguimos ajustar. Estamos ajustados? Não vou dormir na casinha do cachorro? Não. Então tá bom. Glória a Deus. Então, irmãos, quando Deus ele traz assim, ele quer exatamente isso, que nós vivamos, né, em acordo, sem mágoas ou conflitos. Esse foi um exemplo, irmãos, que eu trouxe, em que se nós não tivéssemos tratado, isso poderia se tornar uma grande bola de neve. Às vezes, irmãos, são pequenas coisas, pequenos detalhes que acontecem em nossas vidas, que nós não tratamos. Uma palavra mal colocada, né? Às vezes você combina uma coisa, você não faz aquele combinado, para você não foi nada, mas para a pessoa foi muito ofensivo.
Tá? Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. E Deus quer que nós estejamos reconciliados com todos. Deus não quer que a gente fique de cara virada um para o outro. Irmãos, ninguém vai entrar no céu de cara virada um para o outro. Não vai, irmãos. E quando, irmãos, quando aquele grande dia chegar, eu acho que vai ser bem legal. Né? Espero eu, né? Chegando lá, assim, aqui, Senhor, justo eu, tão falho, tão pecador, eu não merecia estar aqui, Senhor. Mas pela sua graça e misericórdia aqui eu estou. Aí eu vou olhar aqui para o lado, fulano aqui, Senhor, fulano, está aqui. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas mesmo, né? Eu olho para cá, olho para lá, falo, Senhor, mas Ciclano não está aqui? Como que Ciclano não está aqui na tua glória, Senhor? A mulher era tão perfeita, era tão santo. Irmãos, eu não sei da sua vida, você não sabe da minha, eu não sei o que tem no seu coração. Quando aquele grande dia chegar, que nós vamos realmente saber. Então, irmãos, nós precisamos estarmos reconciliados. Amém? E Deus nos chamou para esse propósito. Isso vale, irmãos, para a nossa família. Com pai, com mãe, com filho, com irmão. E aqui, irmãos, não é uma questão de quem está certo ou de quem está errado. A palavra de Deus, irmãos, não fala, se o seu irmão, se você estiver certo, vai se reconciliar com o seu irmão. A palavra de Deus nos diz isso, não nos diz isso. Diz que nós devemos nos reconciliar com todos. E aí, irmãos, vem uma pergunta clássica. Ok, Ederson, mas como eu restauro um relacionamento? Ederson, o negócio ficou feio, ficou estreito. Quebrei o pau com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha esposa. Chutei até o cachorrinho quando cheguei em casa. Tô brabo hoje. Deu tudo errado. Como que eu reconstruo um relacionamento? Irmãos, primeira etapa. Você vai encontrar lá em Tiago 4, versículos 1 e 2. Se der para projetar aqui, Duda, eu te agradeço. Tiago 4, versículos 1 e 2. Que diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Como que eu peço a Deus, irmãos? Como eu peço a Deus? Como eu peço a Deus? Como eu peço a Deus? Orando. Então, irmão, se você tem que resolver uma questão de um relacionamento quebrado, primeira coisa, ore a Deus. Coloque diante da presença de Deus. Senhor, eu estou com essa situação na minha vida, com meu pai, com minha mãe, meu marido, meu esposo, lá no trabalho, lá na escola, com a vizinha, com fulano da igreja. Põe diante de Deus. Senhor, clame a Deus e pede, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, para tratar isso. Senhor, aquebranta o coração do meu irmão, da minha irmã, dessa pessoa, Senhor, para que a gente possa resolver essa situação. É a primeira etapa, irmãos. Orar. Colocar diante de Deus. Amém? Feito isso, irmãos, o que nós precisamos fazer? Nós aprendemos isso lá, irmãos, em Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá o quê? Primeiro, reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Aqui, irmãos, no versículo 24, por um acaso está dizendo aqui: espere o seu irmão vir reconciliar-se com você. Depois volte e apresente a sua oferta. Irmãos, aqui ele está falando que vá primeiro você reconciliar-se. Então, irmãos, a segunda etapa, tome a iniciativa. E, irmãos, para tomar a iniciativa não é uma questão de se você está certo ou de você está errado. Nós precisamos, irmãos, ter isso muito bem tratado no nosso coração. Isso é, às vezes, uma coisa que as pessoas, às vezes,
se confundem. Se reconciliar, liberar perdão, irmãos, não é ser capacho de ninguém. A Bíblia não quer que a gente seja capacho de ninguém. Não quer. Agora, irmãos, nessa época de ano, né, tem muita coisa chegando aí e tal, eleição, que não sei o quê, e tem gente que procura, né, atacar, né, mas você é cristão, como você é cristão, pode aceitar o discurso desse fulano aí que é candidato, que é um discurso belicista, que não sei o quê, tal, porque cristão é amor, vocês têm que amar. Irmãos, eu amo todo mundo. Eu amo. Mas, irmão, se por um acaso você chegar na minha casa e ameaçar, agredir, fazer algum mal para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, para um parente meu, se for necessário, eu arrebento a tua cabeça com um cabo de vassoura. Se for necessário, eu espero que não chegue nesse ponto. Mas se for para mim proteger a minha família, eu não dou uma vassourada na tua cabeça, não. Eu dou 2, 3, 4, 5, quantas for necessário. Porque estou protegendo a minha família. E aqui, irmãos, não estou aqui com isso defendendo violência. Tá? Violência é a última opção. Mas se eu estou numa situação em que uma pessoa está ameaçando minha esposa, meu filho, minha filha, eu tenho a oportunidade de defender, eu vou fazer o máximo para defender. Isso não quer dizer que eu deixei de amar aquela pessoa. Mas aquela pessoa está ameaçando a minha família. Minha família é minha prioridade. Amém? Aí, irmãos, às vezes as pessoas costumam muito usar aquela passagem de Pedro, quando Pedro corta a orelha de Malco. Tá vendo? Jesus falou que não é com arma, que é não sei o que e tal. Sim, irmão, realmente Jesus não falou que era com arma. Pedro estava totalmente errado. Mas se você ler ali, irmãos, com detalhe, você vai ver que Jesus fala o que para Pedro? Pedro, se eu quisesse, milhares de anjos viriam aqui me defender. Irmãos, como que vocês acham que esses anjos iriam defender a Jesus? Trazendo uma rosa lá para os soldados romanos? Era assim que os anjos iriam defender Jesus? Não, irmãos. Os anjos poderiam dizimar aquele exército romano. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Minha prioridade é minha família. Não espero, em hipótese nenhuma, ter que usar um recurso de violência. Mas se for necessário para proteger a minha família, eu vou usar. Amém? Então, irmãos, voltando aqui ao tema principal. Nós precisamos tomar iniciativa. Não é uma questão, irmãos, de quem está certo ou de quem está errado. E às vezes, irmãos, as pessoas nos agridem, né, nos falham com a gente de uma maneira muito dura, muito pesada. Eu não estou aqui, irmãos, menosprezando a dor de ninguém. Às vezes tem pessoas aí com traumas pesados que carregam desde a infância. Um pai que abandonou, uma mãe que abandonou, um pai que agredia, uma mãe que agredia, um pai que abusou sexualmente do seu próprio filho, filha, de uma mãe que permitiu que uma situação dessa ocorresse. Situação dura, difícil de ser ajustada, de ser perdoada. Irmãos, mas é necessário. É necessário. Tome iniciativa. Amém? Outra situação, irmãos, que nós precisamos tomar atitude. Demonstre compaixão pelo sentimento do outro. Às vezes, irmãos, são situações pequenas, às vezes não são situações tão graves como que eu trouxe aqui, mas às vezes são situações pequenas. E a gente aprende muito claramente em Filipenses 2,4. Filipenses 2,4 é muito claro e objetivo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Amém? Então, irmãos, a gente precisa exercer essa compaixão, exercer essa empatia. Porque às vezes é um negócio simples, bobo para você, para mim, mas não é para aquela outra pessoa. Não é. É simples, bobo para você, mas não é para aquela pessoa. Então exerça de compaixão, exerça de empatia e procure entender o ponto de vista daquela pessoa. Então vá
se esforce. Entenda, procure entender o ponto de vista daquela pessoa. E às vezes, irmão, são coisas bobas, coisas pequenas. Eu já vi casal brigar porque um põe o feijão por baixo, o outro põe o feijão por cima do arroz. Irmão, no final das contas, desce tudo pela goela, vai misturar tudo do mesmo jeito. Por cima, por baixo, de lado. Você come do jeito que você quiser. Muita gente que briga às vezes por isso, irmãos. Então, se pro fulano lá é importante ter o feijão por baixo, deixa lá o feijão por baixo. Simples. Simplifica. Né? Exerça de empatia. Outra coisa, irmãos, muito importante. Confesse sua parte no conflito. Mateus 7,5, irmãos, é muito claro. Olha o que diz lá, Mateus 7,5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então começa comigo tirando a trave do meu olho. E exercendo uma ação. E confessar a minha parte no conflito. Aí você pode virar para mim e dizer, Ederson, você não conhece a minha história. Eu não estou errado em absolutamente nada. Eu estou certíssimo nessa situação. Eu estou certo, a pessoa está 100% errada. Eu estou 100% com a razão. E se você está 100% com a razão, irmãos, mais um motivo para você chegar nessa pessoa, de forma cuidadosa, de forma amorosa. Ô bonitão, a gente está com essa situação aqui chata, pesada entre a gente e tal. Eu não concordo muito com isso, mas o que a gente pode fazer para a gente ajustar essa situação? Irmãos, tem uma frase que eu gosto muito, de sabedoria popular aí, um ditado popular. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Às vezes, irmãos, não compensa você ter razão. Então flexibilize, procure flexibilizar. Se for algo possível de flexibilizar, flexibilize. Reconheça a sua parte. E às vezes não, irmão. Às vezes realmente a gente tem uma parte errada nesse conflito. A gente pisou na bola também. Né? Aquela máxima, né? A gente sempre costuma ver mais o erro dos outros, mas os nossos próprios erros nós temos dificuldade em ver. Então também faça uma autoanálise, porque muitas vezes também você tem uma parte errada ali. Eu posso ter uma parte errada. O que eu faço? Chego lá na fulana e falo assim, olha, me perdoa se te ofendi com isso. Não era a minha intenção. Amém? Outra questão, irmãos, muito importante. Invista contra o problema e não contra a pessoa. Porque, irmãos, às vezes a gente tem dessas, né? Não vou com a cara de fulano. Ah, fulano, não passa nem perto de mim. Ah, não me desce. Meu santo não bate com o santo dela. Né? Até onde eu sei, é Espírito Santo para todo mundo aqui, né? Então, se Espírito Santo que habita em você e habita naquela outra pessoa lá, não está se batendo, alguma coisa não combina aí, alguma coisa aí está errado. Alguma coisa não combina. Está meio errado. Então, irmãos, nós precisamos focar no problema. É uma outra frase clássica que a gente tem, principalmente no meio empresarial. Não foque no problema, foque na solução. Então, foque na solução. Irmãos, eu sei que não é um exercício fácil. É difícil muitas vezes, mas é um exercício necessário. Nós precisamos mudar isso. E olha o que diz lá em Provérbios 16, 21, para ratificar tudo isso que eu estou passando aqui para vocês. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Então, irmãos, promova a instrução. Irmãos, tem gente que é difícil, irmãos. Na igreja, na família. Irmão, eu sei. Irmão, comigo não é diferente. Tem hora que dá vontade de meter a mão na orelha aí do cidadão, Tem hora que dá vontade. Nós não podemos fazer isso, porque o Espírito Santo habita em nós. A nossa carne até pode ter vontade, irmãos. Mas nós não podemos agir assim. Nós precisamos, irmãos, focar no problema. Bem, vamos lá. O que dá tanto atrito entre eu e ela?
entre eu e ele. O que eu posso fazer aqui para mudar essa situação? Não foque no problema. Foque na solução. Outra questão, irmãos, muito importante. Coopere tanto quanto for possível. Não desista. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz. Para viver em paz, quem abriu aí? Romanos 12, 18. Consegue colocar para a gente aqui, Dura? Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz. Com quem? Com quem, irmãos? Com a minha esposa? Ah, legal. Com minha mãe e com meu pai? Com aquele fulano que é chato e chata também? Com aquele fulano e fulana que quase se tira do sério? É com todos, irmãos. Deus é imparcial, Ele não é parcial. Amém? Irmãos, outra questão também muito importante. Que às vezes, irmãos, nós temos dificuldade em fazer isso. Você vai encontrar lá em 1 Pedro 3,11. É o que? Enfatize a reconciliação, não a solução. Ederson, como assim? Enfatizar a reconciliação, não a solução. Irmãos, porque às vezes vão ter situações que vão perdurar. Vai ter situações que vai longe. Vai passar meses, vai passar ano. E vai existir aquela situação. Então eu tenho que focar em me reconciliar primeiro com aquela pessoa, para depois procurar uma solução para aquela situação. Imagina só, irmãos, voltando lá no meu exemplo pessoal, que eu não tivesse hoje ajustado com a minha esposa. 1 dia, 2 dias, 3 semanas, ela chateada. Eu, como um bom homem, já não vou estar lembrando de mais nada, né? Não vou estar lembrando de mais nada. E ela vai estar lá remoendo aquela situação. 1 semana, 15 dias, 1 mês, ela remoendo aquela situação. Poderia partir dela, ela vir, Ederson, aconteceu isso aqui, fiquei chateado. Espero que você mude. Pode ser, irmãos, que daqui 1 semana aconteça essa mesma situação novamente. E eu não consegui mudar. O problema continuou, mas a reconciliação foi feita. O que diz lá 1 Pedro 3,11? Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com... Não. Busque a paz com... Busque a paz com... Perseverança, irmãos. Tem que buscar. Tem que perseverar. Porque às vezes, irmãos, a gente não vai conseguir solucionar o problema. Às vezes, você, mulher, está aí com seu filho, distante de Deus, você não vai conseguir trazer ele domingo para a igreja, ele vai se converter, se arrepender dos seus pecados. Às vezes esse processo vai demorar 1 semana, 1 mês, 1 ano. Talvez você não vai conseguir trazer o seu esposo, seu pai, sua mãe, que você tanto quer, que ele conheça a salvação. Mas persevere. Irmãos, nós precisamos ficar muito atentos, irmãos, com tudo isso. Ficarmos firmes. Tem, irmãos, um exemplo na Bíblia, irmãos, que eu gosto muito, irmãos. Um relato bíblico, e é uma das coisas que mais me apaixona na Bíblia, né? Porque a Bíblia, irmãos, diferente aí das demais religiões, a Bíblia, irmãos, não economiza para personagem bíblico nenhum. Mostra todos os podres de todos. A Bíblia não economiza, irmãos. Deus não passa a mãozinha, não. Deus vai lá, deixou registrado para servir de exemplo para nós. E esse exemplo, irmãos, que me mexe muito comigo, é o exemplo de Davi. Você vai encontrar lá em 2 Samuel 11, né? Aí a gente volta na ministração de domingo. Tudo começou com o pecado.
Davi lá de bobeira, olhou a dona Batseba lá, não deveria estar naquele lugar, naquele horário, se encantou por ela, daí tudo bem, ele como rei, ele tinha essa autonomia. Chamou ela, na hora que chamou ela falou para ele, ó, Davi, eu sou casada com Urias. O que Davi deveria ter feito? Opa, não, você é casado, não posso ter nada com você. E muitas vezes, irmão, nós vemos colocar a culpa na Batseba, né? Eu já vi muita ministração dizendo que a culpada foi a Batseba. E a Batseba, irmãos, não foi culpada. Tanto que quando o profeta Natan vai corrigir Davi, que o profeta fala assim, olha, tinha um lá que tinha uma cordeirinha e tinha outro que tinha milhares de cordeirinhas. Natan coloca ela como uma ovelha, como um cordeiro. Porque ela não teve culpa, irmãos. A culpa foi de Davi. Davi era a autoridade, ele que deveria ter cortado aquela situação. Irmãos, como vocês sabem, dessa relação nasceu um filho. Davi matou Urias. Outro pecado. Um abismo chamou outro abismo. O que aconteceu, irmãos, com esse filho que nasceu? Morreu. Davi orou, jejuou, clamou, mas Deus não permitiu que aquela criança vivesse. Mas, irmão, mas até nisso Deus é perfeito, irmãos. Isso também serve para você entender assim, não importa a sua origem, não importa de onde você veio, Deus pode mudar a sua história, porque em seguida, irmãos, Batseba fica grávida de quem? Salomão, irmãos. O homem mais sábio da terra, um dos homens mais ricos de todos os tempos. Fruto de um casamento, de um adultério e de um assassinato. Então, irmãos, não me importa, você não conhece a minha história é dura, é difícil, fui abandonada pela minha mãe se prostituía, meu pai era alcoólatra, eu vivia no meio das drogas, eu fui abandonado, irmãos, Deus pode mudar a sua história. Amém? E aí, irmãos, começou daí. Se você continuar lendo lá, 2 Samuel 13, você vai ver uma outra história, irmãos, que é chocante. É chocante essa história. É a história de Aminon e Tamar. Aminon, filho de Davi, de uma mãe. Tamar, filha de Davi, de uma outra esposa. Meio irmãos, né? Mas o mesmo pai. Aminon, irmãos, ficou doido por Tamar. Incesto. Olha só, o que um pecado trouxe? Morte, adultério, assassinato e agora incesto para a família. Irmãos, Aminon ficou tão doido, né, que ele tinha lá um amigo, Jonadab, um amigo. Cuidado com os amigos. O que Jonadab fez? Não, Aminon, suave, meu querido. Não, eu vou arrumar um esquema aqui para você, ó. Vai pro teu quarto, fica lá de boa, suave. Paga uma lá, fala que você pegou Covid. Joga o cobertor lá, dá umas tremidinhas, dá uns espirros lá, que eu vou falar para Tamar preparar uma canjinha para você. Ela vai preparar uma canja para você. E Tamar, irmãos, inocente, infelizmente, caiu nessa história. Jonadab sabia a intenção do coração de Aminon. Ele sabia. Então, irmãos, cuidado com aquele amigo, com aquela amiga. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pega nada. Vai lá. Não, mas... Não, vai mesmo, trai mesmo seu marido. Ele é um traste mesmo, não vale nada. Trai ele. Tá vendo aí, fulano? Sua esposa aí, como é que é? Aí tá aí, ó. Depois que casou, relaxou, ó. Tem lá, ó. A fulana lá no trabalho lá que te dá mole lá, chega junto. Não caia nesse laço. Fique atento com esses pseudos amigos. Amém? O que Aminon faz, irmãos? Tamar vai lá, né, levar a sopa para ele. Aminon, irmãos, ataca literalmente a sua irmã. Se você ler lá o relato, irmãos, o relato é muito claro, a Bíblia não poupa. Aminon estupra a sua própria irmã. Ele estupra, ele é tomado por uma paixão. A Bíblia fala que ele é tomado por uma paixão. Então, irmãos, cuidado. Eu amo, é muita paixão. Cuidado.
Porque ele vai, ele força a irmã dele implora, pede, se humilha. Não faz isso comigo, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Mas ele vai lá e faz. E quando ele conclui, irmãos, quando ele se sente por satisfeito, assim, aquela paixão que se existia se tornou numa repulsa a Tamar. Se tornou uma repulsa a Tamar. Tudo por nascido de um pecado. Irmãos, só que Tamar tinha um irmão, por nome Absalão. Filho de Davi também, da mesma mãe de Tamar. Absalão, irmãos, descobriu essa história. Absalão ficou doido, irmãos. Qual é o irmão que não vai ficar doido, sabendo uma situação dessa, contra a sua irmã? Ficou doido. E Absalão, irmãos, fez porque fez, até conseguir matar Aminon. Me fugiu agora a memória quando um irmão mata outro irmão. Isso tem um nome certo, agora me fugiu a memória. Um irmão mata o próprio irmão. Olha que ponto que chega. E cadê Davi, irmãos? Cadê Davi? Que não estava ali para resolver aquela situação, para buscar uma reconciliação. Era papel de Davi. E aí, irmãos, a situação é tão grande, por causa da indiferença de Davi, de não buscar uma reconciliação entre seus filhos, que Absalão, irmãos, ele passa a querer matar o próprio pai. Famíliazinha complicada, hein, irmãos? E Davi, irmãos, era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia, pedia perdão a Deus. Irmãos, não é sobre eu, sobre você, não é pela minha capacidade, pela sua capacidade, é pela graça de Deus. E então, irmãos, Absalão começou a querer armar contra Davi. Absalão chega num ponto que ele fica na entrada do reino, né? Os líderes das outras províncias vinham resolver situações com o rei, e o rei já estava naquela fase, não, depois a gente vê, não toca daí, não, depois a gente vê. E Absalão ficava lá na porta, ó. Meu pai não resolve, mas você sabe que se fosse eu que estivesse lá, eu resolveria. Mas Absalão começa a formar a famosa cama de gato. Criar toda uma situação. Até que chega num ponto, irmãos, que Absalão consegue dar um golpe de estado no próprio pai. Davi tem que sair fugido. Davi sai fugido. Absalão toma temporariamente o reinado e ele quer humilhar o pai. Outro fato pesado. Dentro da cultura da época, irmãos, o rei tinha suas esposas e suas concubinas, da cultura lá da época. Era épocas de guerra, quase não tinha homem mesmo, porque os homens morriam na guerra. Então, dentro da cultura, eles aceitavam isso. Mas isso nunca foi propósito de Deus, tá? Vamos deixar isso bem claro. Porque Deus criou Adão e Eva. Ele falou, Adão e Eva, você casa com eles. Mas a cultura, naquela região, eles aceitavam esse tipo de situação. Mas esse não é o propósito de Deus. O que Absalão faz? Estupra as concubinas do seu pai. Para humilhar ele publicamente. Só que Davi, irmãos, ele consegue tomar o reino de volta. Só que Davi, irmãos, ele tem um camarada que é o braço direito e o braço esquerdo dele, que é Joabe. Um amigo de longa data que estava com ele desde o início. Era o responsável pelo exército de Israel. E Joabe fica indignado com aquela situação. E Joabe agora começa a elaborar um plano para matar Absalão. E Absalão, irmão, chega numa fase que ele até se arrepende e tenta se aproximar do pai. Mas o pai não abre a oportunidade de reconciliação. Irmãos, Davi deveria ter perdoado o filho, apesar de todos os absurdos que ele fez. E Absalão tentou se reconciliar. E Davi não permitiu. Por mais de 7 anos, Absalão tentou reconciliar-se com seu pai. E ele não deu abertura. Até que num belo de um dia, Joabe arma lá para Absalão, põe Absalão para fugir entre cipós,
A Bíblia relata que Absalão tinha cabelos longos, os cabelos dele se enroscam lá no meio do cipó, ele fica lá pendurado, e Joabe, escondido, degola Absalão. Degola Absalão. E Davi, irmãos, quando recebe a notícia, Absalão, Absalão, porque eu não morri no seu lugar. Agora? Irmãos, isso é outra coisa que nós precisamos ficarmos atentos. Isso é uma coisa até que me choca muito na nossa cultura brasileira, principalmente. Você vai no enterro, irmãos, primeiro, todo defunto vira santo. Já viu isso? Todo defunto vira santo, irmãos. Não importa quem seja, vira santo. E aí você pode ver também, irmãos, o que um defunto recebe de flores. Aqui, irmãos, eu tenho certeza que nossa igreja é diferente, né? Os homens, principalmente, né? Sempre tragam umas flores para sua esposa, para sua namorada, né? Não fazem isso. Lá em casa é diferente, irmão. Se eu levar a flor lá, eu tomo bronca. Eu tenho que levar a flor de plástico, porque ela não gosta de flor natural, não. Gosta de flor de plástico. Leva lá um chocolate, leva uma coxinha para ela. Mas, irmãos, ó, se você nunca fez esse ato com a sua esposa, faça um dia esse ato. Leve lá uma flor para ela, porque, minha irmã, eu garanto para você, no dia que você se partir, ele vai na floricultura, vai pedir a coroa mais cara, não vai nem negociar. Não vai nem negociar lá com o florista. Aí eu te pergunto, para quê? Irmão, se você tem alguma coisa para reconciliar, irmão, você reconcilia agora. O momento é agora, é hoje. Não é amanhã, não é no final de semana. Ah, mas a pessoa mora longe. Irmão, não sei se você sabe, mas já inventaram já um negócio, ó, chamado celular. WhatsApp, e-mail, videoconferência. Irmãos, maneiras de se comunicar não faltam. Vai, procure, porque você não sabe o dia de amanhã. E depois, irmãos, não adianta chorar. Essa é outra coisa também que me choca muito. Você pode ver que às vezes, quando a pessoa morre lá, meu Deus, agora, o que vai ser de mim? A pessoa não está preocupada com o defunto, ela está preocupada com ela. O que vai ser de mim? Então, irmãos, esse é o momento. Amém? Gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Para você, irmãos, que nos acompanham online, peço que essa palavra possa adentrar no teu coração, que Deus te abençoe grandemente. Não perca a oportunidade, domingo, venha congregar conosco. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia.